Então, queria dar bom dia a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o tema exercício físico e óleos essenciais. Esse tema fecha, né, um curso que a gente tem sobre óleos essenciais no uso geral. E esse tema eu acho que é muito interessante porque ultimamente, né, de um tempo para cá, a gente vem tendo resultados muito bons com os óleos essenciais e atividade física, com o esporte em geral. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência, um pouco do conhecimento que a gente foi adquirindo aí ao longo do tempo. Então, só para me apresentar, meu nome é Alessandro Piazzi, eu sou fisiologista do exercício e trabalhei muitos anos, muitos mesmo, e continuo trabalhando não vou falar quantos, senão entrega a idade, mas continuo aí trabalhando com esporte de alto nível, principalmente com atletas de futebol de elite, então de várias equipes aí no Brasil, na Ásia, na Europa. Então tive a oportunidade de ter contato aí com muitos atletas e os óleos essenciais entraram na minha rotina aí de trabalho, um pouco por acaso, né? Então, minha esposa começou a usar os óleos essenciais, eu comecei a ver o resultado na saúde em geral da família, e aí eu comecei a ver um potencial muito grande de uso na área do esporte. Então, resumindo bastante a história, né? Então, eu comecei a usar os óleos essenciais em atletas de alto nível, comecei a fazer uma pesquisa muito grande em relação ao uso dos óleos essenciais em atletas de alto nível, e nós vimos um grande potencial, um grande efeito, muito resultado muito bom, tanto nos estudos que a gente tem na literatura, alguns estudos que nós mesmos desenvolvemos, e também na prática, né, na sensibilidade dos atletas, como os praticantes de atividade física, profissionais do esporte e mesmo atletas vêm sentindo o uso dos óleos essenciais. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado, então vocês, quem acompanha aí há mais tempo, normalmente a gente foca um pouco mais no esporte de alto nível, em atletas de alto rendimento, e hoje vamos fazer o caminho oposto, né? Vamos falar do outro extremo, né? Então, como iniciar uma atividade física, como que os óleos essenciais podem te ajudar a iniciar essa atividade física, e também qual é a importância, né, vou falar bastante da importância da atividade física para a saúde, para o bem-estar em geral, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, manda aqui no chat e a gente vai respondendo, eu vou responder no final todas as dúvidas que tiverem, tá certo? Então, vamos lá. Então, antes da gente falar de saúde, é importante a gente falar de hábitos saudáveis. Então, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de qualidade de vida, tanto física, emocional, social, espiritual, vários tipos de saúde. Então, a abordagem que se teve durante muito tempo era sobre a saúde focada na doença. Então, saúde, durante muito tempo, foi a ausência de doença. Hoje, a saúde ela é considerada de uma forma um pouco diferente. Ela não é só a ausência de doença, ela é um bem-estar e complementar, um equilíbrio, tanto físico, emocional, social e vários outros aspectos aí. E para a gente focar na saúde, é importante que nós tenhamos hábitos saudáveis. E quais são esses hábitos saudáveis? Atividade física, uma alimentação equilibrada, saber, né, administrar o estresse, por exemplo, ter uma boa qualidade de sono. Então, todos esses aspectos são pilares para que nós tenhamos uma saúde plena, né, uma saúde completa. Lógico que tem outros, por exemplo, redução de carga tóxica, redução de acúmulo de toxinas. Então, tem vários outros aspectos que a gente podia enumerar um monte aqui, mas vamos focar aqui nesses mais concretos aqui que a gente está acostumado no dia a dia, e hoje vamos focar um pouco mais na atividade física, a importância da atividade física para a nossa saúde e bem-estar em geral. E, normalmente, nós pegamos literatura estrangeira, né? As revistas científicas internacionais, normalmente elas são escritas em inglês e são escritas em revistas internacionais, o conhecimento, mesmo que seja uma publicação brasileira, ela acaba sendo publicada em inglês em revistas internacionais. Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui um material brasileiro adaptado à população brasileira e tem muito do que a gente vai falar está baseado tanto no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que é um guia oficial do Ministério da Saúde, então é algo oficial, algo que foi muito estudado, muito elaborado, e também
falando de coração, que foi uma cartilha, né, um guia produzido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde tem informações muito práticas, muito fáceis de serem compreendidas, né, por todo mundo, e que tem informações muito ricas e que podem ajudar a gente no dia a dia. Então, se vocês quiserem saber mais, busca aí no Google, é fácil de achar, Guia da Atividade Física para a População Brasileira e também Falando de Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tem alguns dados que chamam muito a atenção, que a gente acaba esquecendo ou não se dando conta desses dados, né? Ou, em muitos casos, fingindo que a gente não sabe, que é 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes, olha que absurdo isso aqui, 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. Essa é uma estatística da Organização Mundial da Saúde. Então, algo que deveria ser tão natural, tão espontâneo, né, que imagino que todos nós aqui, que já passamos dos 30 aí, 30, 35, que tinha uma vida muito mais ativa, era natural ter uma vida ativa. E olha que 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. Então, se hoje já existe um problema que eu vou mostrar para vocês aqui em números, imagina daqui a 5, 10, 20, 30 anos o que vai acontecer. Tá? Então, é muito importante a gente ter atenção a isso. E cerca de 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais fisicamente ativa. Olha esse número que absurdo também, 5 milhões. Isso para uma população que está envelhecida hoje, que já tem uma certa idade, e que praticou atividade física, que tinha o hábito de brincar na rua, de pular corda, de empurrar pneu, de subir em árvore. Imagina daqui a 20, 30 anos o que vai acontecer com esses adolescentes hoje que não estão praticando atividade física e não têm esse hábito de praticar atividade física. Agora, olha esse número. Quando a gente fala em número absoluto, às vezes a gente não tem a dimensão do que é esse número. Lembra que eu falei dessa estatística, 5 milhões de pessoas morrem por ano por falta de atividade física. Agora, vamos falar da pandemia. A pandemia parou o mundo inteiro. Sim, foi uma das maiores mudanças na história da humanidade aí. E olha o número de mortes que teve, que é um número altíssimo, é um número assim, fora do comum, completamente alto, né? Teve 5,42 milhões de mortes por Covid reportadas em 2 anos. Existe uma estimativa que talvez chegue muito mais, 15 milhões, que não foram catalogados, mas a Organização Mundial da Saúde tem uma estatística oficial que tem aproximadamente 5 milhões de mortes por Covid durante toda a pandemia, ou seja, durante 2 anos. Olha uma comparação com os números aqui. O sedentarismo, em 1 ano, ele mata 5 milhões de pessoas. Então, a gente está muito preocupado com a pandemia, ficou muito preocupado e tem que ficar e continuar preocupado, só que a gente tem uma pandemia que é muito mais, tão perigosa ou até mais perigosa do que a pandemia de Covid-19, que é a pandemia do sedentarismo. E a pandemia ela trouxe mais sedentarismo para a população, tá? De ficar em casa, de ter que se isolar, né? Por todos os motivos que a gente sabe. Um efeito disso foi aumentar ainda mais o sedentarismo. Então, o que é o sedentarismo e o que a gente tem que ficar muito atento, né? Que é essa pandemia do sedentarismo. O sedentarismo pode ser definido como um comportamento diário que se caracteriza por uma grande quantidade de tempo destinada a atividades que não promovem um gasto energético significativo, quando comparado ao gasto produzido em níveis de repouso ou atividade com baixo gasto de energia. Traduzindo, o que significa isso? São atividades que não aumentam o seu gasto de energia, que não fazem com que o seu corpo seja estimulado a trabalhar de uma forma eficiente. E um comportamento sedentário inclui atividades como ficar muito tempo assistindo televisão ou jogando videogame, utilizando o computador, passar grandes períodos sentados, dentre outros hábitos. E, às vezes, a gente imagina que quem pratica atividade física não tem um comportamento sedentário, mas muitas pessoas fazem uma determinada atividade física num período do dia, 20 minutos, 30 minutos,
e ficam todo o dia, todo o resto do dia com comportamento sedentário. E tem muitos estudos que mostram que o fato de ficar sentado, quanto mais tempo você fica sentado, maior é a mortalidade, né? O índice de mortalidade na população que fica sentado com comportamento sedentário, mesmo que você pratique atividade física pontual. Lógico que é melhor praticar atividade física e ficar sentado do que só ficar sentado e não praticar atividade física. Mas a gente tem que ter o estímulo de, durante o dia também, fazer algumas atividades, não só naquele momento que está na academia, por exemplo. Agora imagina, tá, gente? Vamos sonhar um pouquinho, vamos pensar um pouco longe. Imagina que fosse possível desenvolver uma vacina, tá? A gente falou muito de vacina nos últimos tempos, mas que fosse possível desenvolver uma vacina, um medicamento, mas principalmente uma vacina, que fosse capaz de aumentar a sua produtividade, a memória, a socialização, foco e concentração e qualidade do sono. E essa mesma vacina, não é uma vacina diferente, a mesma vacina, ela ajuda na sua digestão, então, sistema digestório, absorção de alimentos, desbiose, né, que ela previne, aqui no caso vou falar, pode prevenir, pode até tratar, ou pode reduzir o risco de ter determinadas condições que eu vou falar aqui, essa vacina aqui. Absorção, então, desbiose, obesidade, imagina uma vacina que evita obesidade, ou que previne, ou que reduz o risco de obesidade. Uma vacina que previne o risco de câncer, por exemplo, de cólon, que auxilia no metabolismo, que ela previne, evita ou diminui o risco de diabetes, de ter alto colesterol e triglicérides, de inflamação sistêmica, que ajuda o seu sistema imunológico a se fortalecer e que previne alguns tipos de câncer. Essa mesma vacina, ela te ajuda na função muscular, equilíbrio, evita quedas, principalmente em idosos. Essa mesma vacina preveniria ou reduziria o risco de ter osteoporose, osteopenia, que é a perda tanto de osso como de massa muscular. Aumenta a coordenação, diminui dores e inflamação. Vamos continuar nessa mesma vacina aqui. Imagina uma vacina que faz tudo isso e, além disso, auxilia o sistema cardiovascular, então reduz tensão arterial, pressão arterial ou risco de hipertensão arterial, melhora a circulação, ajuda na saúde cardíaca e previne infarto do miocárdio e risco de AVC. Só que não para aí, essa vacina que a gente está pensando aqui, que a gente está idealizando, ela também ajuda na função respiratória, melhorar a oxigenação das células, reduz sintomas de asma e a resistência física, por exemplo, além de outros fatores. E essa mesma vacina também poderia aumentar a performance cognitiva, reduzir o risco de ter ansiedade, reduzir o risco de depressão, ou até tratar e recuperar casos desse caso, aumentar a motivação, reduzir o risco de demência, por exemplo, Alzheimer. E essa mesma vacina aumenta a disposição, te dá mais energia, mobilidade, força e resistência. Quanto vocês pagariam nessa vacina aqui? Alguém? Né? Quanto que pagaria, quanto custaria uma vacina dessa aqui se a gente pudesse produzir uma vacina? E lógico que existe muita pesquisa nisso, tá? Porque quem descobrir essa vacina fica milionário, bilionário, tá? Só que eu vou dar uma notícia boa e uma notícia que talvez seja boa, mas não tão boa assim. Essa vacina já existe, tá? Ela já existe. E uma melhor notícia ainda, essa vacina é gratuita. Você não paga nada por essa vacina. Só que você precisa de um pouquinho de esforço para conseguir essa vacina, que é a atividade física. Hoje, comprovadamente, por estudos científicos publicados em revista internacional da mais alta qualidade, mostram que o fato de praticar atividade física regular de uma forma constante, com determinados parâmetros, é capaz de prevenir, reduzir o risco e, em alguns casos, ou muitos casos, até curar determinadas condições dessa aqui, para que regrida ao estágio de saúde, ao estágio ideal. Só que essa vacina aqui precisa de um pouquinho de esforço. Você não pode comprar, não tem delivery essa vacina aqui. Essa vacina aqui você tem que ir buscar e normalmente não pode buscar de carro, não pode buscar de moto,
você tem que buscar a pé, né? Então, é praticar atividade física, é você se movimentar, você ter atividade e eliminar o hábito do sedentarismo. E agora eu vou explicar para vocês por que é uma vacina Ale, mesmo. Oi? essa vacina tem que buscar de sola. De sola, exatamente. Não tem como, ninguém pode trazer, nenhum aplicativo vai trazer para você em casa. Se bem que dá até para fazer em casa, não precisa nem sair de casa para ter essa vacina aqui. E eu vou mostrar para vocês por que a gente compara com uma vacina mesmo. Como que é o processo de treinamento? Eu vou mostrar um vídeo aqui, quem está com o celular na vertical, muda para horizontal, porque fica mais fácil de ver. O que é o processo de treinamento físico? Tá? Imagina que você tem um estado de equilíbrio aqui. Quando você faz uma atividade física, um treinamento, o que você faz? Na verdade, você traz um estresse para o corpo. Você cria algo no corpo que ele não está acostumado àquele estresse. Então, você diminui a capacidade do corpo em determinada situação, por exemplo, em energia, em cansaço, né? Quando você faz atividade física, você fica cansado, pode aumentar até dor muscular naquele momento, você desgasta o substrato energético, ou seja, você usa a energia que você tem no seu corpo. Quando você encerra a atividade física, o seu próprio corpo, ele vai naturalmente se recuperar desse estresse para tentar voltar ao estágio inicial, que é o estágio de equilíbrio. Só que ele não para por aqui. O corpo é muito inteligente, ele vai te recuperar num estágio superior ao que você estava antes, melhorando todas as suas funções. Que é a mesma coisa, vamos pensar na vacina aqui. Quando você toma uma vacina, o que você faz? Você estressa o seu organismo para que ele possa reagir a um agente estressor, não um agente externo, e com isso ele vai criar defesas para que ele esteja protegido para aquela situação. A atividade física é a mesma coisa, você introduz um estresse, uma agressão, entre aspas, né? Não uma agressão negativa, mas uma agressão positiva nesse caso, e o seu corpo vai tentar se recuperar e se defender dessa agressão, entre aspas, aqui. Tá? Opa, voltou. Estou bem para frente aqui. Então, vamos passar para frente. E aí, o que acontece? Essa recuperação acontece de uma forma equilibrada, né? Então, você deu o estímulo, existe a recuperação. Essa recuperação, ela vai além dos estágios iniciais, que a gente chama de supercompensação, e se você não der nenhum estímulo, você volta ao estágio inicial, volta ao estágio de repouso, ao estágio que você estava antes, tá? Se a gente dá um estímulo nesse ponto mais alto da curva, ou seja, quando você está muito bem recuperado, você vai ter um estresse novamente, só que existe uma tendência de melhorar. Então, vamos ver como que acontece isso aqui. Se o nosso treino é muito raro, se a gente treina uma vez por semana ou 2 vezes em baixa intensidade por semana, o que acontece? Você desgastou, teve essa recuperação, mas deu tempo do organismo voltar ao estágio inicial. Então, você estabiliza, você acaba não melhorando. É aquele atleta de final de semana que nunca melhora, que sempre está com dor, sempre se machuca, porque não está preparado. Se os treinos são muito frequentes ou você tem uma carga muito alta ou a sua recuperação não é adequada, o que acontece? Você vai estressando o organismo, ele não tem tempo de recuperar e acaba piorando e trazendo alguns riscos, tá? Então, por isso que é importante respeitar um bom repouso e ter estratégias que vão te ajudar na recuperação que a gente vai falar aqui. Agora, o ideal seria o quê? Você ter uma atividade, você recuperar, então adotar estratégias de recuperação que vão permitir que você atinja cada vez o ponto mais alto, que você se recupere totalmente e tenha essa supercompensação, e que esse segundo estímulo seja dado no ponto mais alto da curva. Lógico que nem sempre é fácil conseguir identificar esse ponto mais alto, mas existem, um profissional de educação física, ele tem já todos os parâmetros aí para identificar qual que seria esse ponto de recuperação, tá? Então, vamos lá. E é importante a gente saber que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Tá? Então, todo exercício físico é uma atividade física. A atividade física é se movimentar, tá? É aumentar o gasto energético. Mas nem toda atividade física é um exercício físico, ou seja, o exercício físico é um tipo de atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem o objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso
adequado. Então, é por isso que é importante, isso faz parte de um processo de treinamento, os exercícios físicos são estruturados. Mas isso não quer dizer que você precise fazer exercício físico toda hora para sair do sedentarismo. Então, para adequar a atividade física, é importante algumas informações, né? Toda atividade física contribui para a saúde, sendo ela planejada ou não. A gente viu que existe exercício que é planejado e existe a atividade física que não é planejada. Então, atividades rotineiras como tarefas domésticas, andar com o cachorro ou simplesmente subir e descer escada contam. Isso é importante. Em vez de pegar o elevador, sobe escada. Lembra que eu falei? A atividade física, o importante para eliminar o sedentarismo, não é só fazer uma atividade durante o dia. É importante colocar durante o dia, mudar a sua rotina. Para o carro mais longe, sobe de escada em vez de elevador, vai subir 1, 2 degraus, 2 andares, sobe de escada em vez de subir de elevador. Mas, se puder, inclua um exercício planejado, como um esporte que tenha mais afinidade para a manutenção das capacidades físicas e do peso. Tá? Lógico que é muito melhor uma atividade estruturada. E as atividades físicas podem ser feitas em diferentes intensidades, ou seja, o quanto de esforço físico está envolvido naquela atividade física, influenciando nos batimentos do coração, né, o batimento cardíaco, respiração, gasto de energia e percepção de esforço, que podem ser leve, moderada ou vigorosa. Então, o que significa isso? Intensidades leves, exige pouco esforço físico e altera levemente respiração e batimentos. É possível falar normalmente enquanto se movimenta. Então, passear com o cachorro, sair um pouco, andar, deixar o carro mais longe do trabalho em vez de parar na garagem, ir, de repente, a pé para o trabalho, se for possível, ir para a escola. Então, essas são atividades físicas leves. Intensidade moderada, que exige mais esforço físico e a respiração fica mais rápida que o normal, assim como os batimentos do coração. Quando você conversa, fica um pouco mais difícil nessa intensidade. Então, a gente fala uma intensidade ideal de treino, né, para melhorar o condicionamento físico, para quem já está adaptado, conta até 10, faz essa atividade física, vai aumentando a velocidade, por exemplo, numa corrida. Corre numa certa velocidade e conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, contei bem, não teve dificuldade nenhuma. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. No momento que você aumentar a intensidade e você começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer que você chegou, tecnicamente, o limiar anaeróbio, né, que é a transição, né, o momento em que você não consegue... Bom, é um termo um pouco mais complexo, mas é uma intensidade a partir da qual o seu exercício ele acaba sendo de uma intensidade muito alta. Então, você retorna um pouquinho a velocidade e mantém o seu exercício naquela velocidade que você consegue contar de forma equilibrada, né? Contar até 10 sem ficar muito ofegante. Essa é para identificar uma intensidade moderada. E uma intensidade vigorosa exige um grande esforço físico, a respiração fica mais rápida e aumenta bastante os batimentos do coração, e conversar enquanto se movimenta não é possível. Então, nessa atividade é para ser feita, deve ser feita, mas esse tipo de atividade precisa ser feito por quem está preparado e quem tem condições já físicas, né, de poder, de treinamento, de adaptação, para poder fazer essa atividade vigorosa, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa aqui. E existem algumas aptidões, né, algumas capacidades que é importante a gente desenvolver. Dentre elas, cardiorrespiratória, que é a capacidade que ajuda você a se deslocar ou fazer atividades do seu dia a dia sem ficar cansado. Então, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, ciclismo. E aí que está um grande vilão da história, né? É importante a gente variar as nossas atividades. Tem pessoas que correm todos os dias. É muito bom correr todo dia, faz muito bem para a saúde cardíaca, cardiopulmonar, cardiovascular, mas existem outras capacidades que são importantes de serem desenvolvidas. Por exemplo, a força, que é a capacidade que te ajuda a carregar sacolas do supermercado ou algum objeto, e a capacidade que faz com que você avance na idade com qualidade de vida e autonomia. Você poder, ao longo do tempo, fazer as atividades sem precisar de ajuda. Flexibilidade, a capacidade que ajuda você a se vestir ou agachar para pegar algum objeto no chão sem dificuldade. Então, quem está num momento de vida, ou num período saudável, que está com essas capacidades em dia, nós não nos damos conta da importância que elas têm.
Mas quando você vê uma pessoa idosa, uma pessoa que está debilitada, entrando num carro, que demora, às vezes, 3 minutos para entrar num carro, para calçar um sapato, às vezes, algo simples para nós, acaba sendo muito difícil por falta de força, falta de flexibilidade, tá? Então, é muito importante a gente preservar essas capacidades durante toda a vida. E quanto mais a gente estimula, maior a chance da gente manter essas capacidades. E equilíbrio, que é a capacidade que te ajuda a manter a postura e sustentar o seu corpo. Existe um grande risco de quedas, principalmente na idade mais avançada, e isso é um dos maiores riscos as pessoas que têm quedas com idade mais avançada têm um percentual de recuperação muito baixo, tá? Então, existe possibilidade aí de ter outros fatores de risco também que podem prejudicar bastante a saúde. Então, agora falamos de saúde, de atividade física, de capacidades físicas. Vamos ver agora como que os óleos essenciais podem ajudar nesse processo de treinamento. Então, vamos falar primeiro como que os óleos essenciais, lembra do processo de treinamento? Então, você treina, desgasta a sua energia e depois recupera. Como que o óleo essencial pode te ajudar na fase do treinamento, para você melhorar a sua capacidade de gastar energia, de fazer atividade, e, ao mesmo tempo, te dar mais segurança. Então, foi feito um estudo com hortelã-pimenta, que dividiu em 2 grupos, um grupo controle e um grupo que tomou um copo d'água, e foram 15 no grupo controle e 15 pessoas no grupo experimental, que ingeriu 1 gota de hortelã-pimenta. E nesse estudo foram feitos alguns testes físicos, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. E o protocolo fez o seguinte, fizeram testes físicos antes da administração, 5 minutos após e 1 hora após a administração do óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? Ou da água, né? E foi feito um teste de força para identificar como que o óleo de hortelã-pimenta poderia interferir na força muscular. E aí foi visto que esse aqui é o teste pré, então, do grupo controle que tomou água e o grupo experimental em vermelho, controle em rosa, experimental em vermelho. O grupo que tomou só água, como era de se esperar, teve o mesmo resultado praticamente no pré, 5 minutos após e 1 hora após fazer a ingestão de 1 copo d'água. Então, não melhorou a força, como era de se esperar. Já o grupo que tomou o óleo essencial de hortelã-pimenta teve uma melhora 5 minutos após o uso do óleo essencial e continuou aumentando e aumentou de forma significativa até 60 minutos, mostrando que o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é capaz de aumentar a força muscular de indivíduos que fazem ingestão de 1 gota. E também teve uma alteração na função pulmonar. Os indivíduos que usaram óleo essencial tiveram uma melhor troca gasosa, ou seja, o pulmão começou a funcionar de uma forma mais eficiente, e a potência de expiração e a potência de inspiração do ar também foi melhorada já 5 minutos após a administração do óleo essencial de hortelã-pimenta, mostrando que trouxe um benefício tanto para a capacidade de força como para a capacidade pulmonar, além de outros aspectos que são mais relacionados aí ao esporte de alto nível, como tempo de reação e também como potência muscular. E tem um outro estudo, que é um estudo não publicado, né, um estudo piloto, né, um estudo de caso, que foi usado o Brief, que é a sinergia respiratória, que é um óleo que tem uma sinergia que tem eucalipto, hortelã-pimenta, limão siciliano, ravinçara, outros óleos aí que ajudam dão suporte ao sistema respiratório. E um atleta realizou 4 corridas de 1.000 metros na máxima intensidade que ele conseguia, com 2 minutos de recuperação, e entre o tiro 2, né, o corrida 2 e 3, foi oferecido o Brief para que ele inalasse. Então, vamos ver como foi feito esse estudo. Esse indivíduo fez um tiro, né, uma corrida de 1.000 metros, e ele conseguiu terminar em 4 minutos e 26 segundos. Depois ele fez um segundo tiro, né, uma segunda corrida de 1.000 metros, que ele terminou em 4 e 30, ou seja, muito próximo aqui um do outro. Foi oferecido o óleo essencial Brief para ele, né, para ele inalar 5 vezes profundamente, e o 4º tiro ele fez para 4 e 16, e o terceiro tiro para 4 e 16 e o 4º tiro para 4 e 9, mostrando uma melhora muito acentuada na performance desse indivíduo. Ou seja, ele conseguiu fazer a mesma distância, percorrer a mesma distância num tempo muito menor. E o que chamou muito a atenção é que foi feito um questionário
para identificar como que ele sentia aquela atividade. Se ela era muito leve, se era moderada, ou se ela era muito intensa, tá? Ou exaustiva. E o que foi interessante, quanto mais próximo de 10 ele respondesse, maior a intensidade que ele percebeu, quanto mais próximo de 0 é que aquela intensidade para ele, aquele exercício para ele não teve tanta intensidade. E aí a gente vê que no primeiro e segundo tiro ele respondeu 9 e 10, ou seja, ele estava quase no máximo da capacidade dele. E no terceiro e quarto tiro, mesmo melhorando bastante, aumentando bastante a velocidade, ele respondeu 6 e 6. Ou seja, ele conseguiria até ter um estímulo maior, ter uma velocidade maior, se ele tivesse preparado para aquilo. Tá? Então, ele correu mais rápido e percebeu aquela atividade como menos intensa. Então, a gente falou sobre o efeito agudo, né? O que acontece logo após usar o óleo essencial. Então, a gente viu que o hortelã-pimenta ele pode aumentar a força, pode aumentar mesmo a capacidade pulmonar, e o Brief, que é um blend, né, de óleos essenciais, ele também ajuda na capacidade de resistência, ajuda você a fazer atividades aeróbias. Agora, vamos ver o que acontece o uso crônico, né, o efeito crônico do uso do óleo essencial. O que acontece se usar óleo essencial todos os dias? E aí a gente vê que o óleo essencial ele tem uma ação, usando diária, muito nesse aspecto aqui. Ele te ajuda tanto a aumentar a capacidade de gastar energia, de fazer atividade física, como também ele te ajuda na recuperação, ele acelera esse processo de recuperação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Foi feito um estudo com 12 estudantes saudáveis que fizeram uma suplementação de 1 gota de óleo essencial de hortelã, todos os dias, né? E foi feito um teste de esforço em esteira, aquele teste ergométrico, né? Acredito que alguns de vocês já fizeram, de estar na esteira, vai incrementando a intensidade da esteira, e em alguns casos existe análise dos gases, para ver como que você está utilizando o oxigênio e como que está sendo o seu gasto de energia. E foi feito um teste de desempenho. E a gente vê o protocolo, fez um teste antes, 10 dias de suplementação, e outro teste depois de fazer essa suplementação por 10 dias. E a gente conseguiu, nesse estudo, os autores observaram que a distância percorrida durante o teste aumentou em 40%, ou seja, eles conseguiram correr mais tempo, né, e até o tempo de exaustão aumentou em 25%, então conseguiram ir mais longe nesse teste progressivo, e o VO2 máximo, que é um dos maiores indicativos de performance de resistência e também de saúde cardiovascular ou cardiopulmonar, ele aumentou em 11% em 10 dias. Então, esse número é muito expressivo, principalmente quando a gente vê o tempo, né, que foi o tempo, né, 10 dias aqui, ter uma alteração dessa é um dado muito expressivo. E também os óleos essenciais podem melhorar o processo de recuperação de atletas ou de praticantes de atividade física, né? Então, a recuperação, como eu falei, ele ajuda no processo de treinamento, mas também ele pode ajudar a acelerar essa curva de recuperação ou melhorar essa curva de recuperação para que você recupere não só mais rápido, como recupere também de uma forma mais eficiente. Atinja esse pico aqui de uma forma mais eficiente. E antes de falar de recuperação, é importante a gente falar de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. A gente tem um mecanismo, né, no nosso corpo, vários receptores no nosso corpo, que são responsáveis por manter a homeostase, ou seja, estabilizar o ambiente interno, independentemente das variações no ambiente externo. Então, esse sistema que chama endocannabinoide, ele regula vários sistemas, como apetite, dor, inflamação, termorregulação, controle muscular, metabolismo, qualidade do sono e assim por diante. E regula também nossa capacidade de recuperar. Então, o sistema endocannabinoide, ele se conecta a vários outros sistemas para que a gente possa fazer com que todos os outros sistemas funcionem de uma forma equilibrada. Então, como eu mostrei aqui, o sistema endocannabinoide não é um sistema só, na verdade, ele vai atuar em vários outros sistemas do nosso corpo. E nós produzimos substâncias endocannabinoides que vão atuar nesse sistema, que são endógenas, e a própria atividade física estimula a produção de endocannabinoides, dessas substâncias endógenas. Existem os exocannabinoides sintéticos e os fitocannabinoides, que são plantas, né? Provém de plantas e que vão ajudar a gente a regular todo esse sistema. E a copaíba, que é um dos óleos com maior concentração de um composto que chama beta-cariofileno,
que 45% a 65% da copaíba é beta-cariofileno. E esse beta-cariofileno vai agir nesses receptores e vai fazer com que eles consigam controlar e regular todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, ele atua aqui como se o copaíba atuasse nessa recuperação. Ele ajuda o nosso corpo a trazer, uma vez que ele está sendo desequilibrado, estressado, ajuda o nosso corpo a voltar para o equilíbrio e ter uma resposta superior à que a gente tinha, uma capacidade superior à que a gente tinha antes. Então, a gente falou do sistema endocannabinoide, vou passar por alguns assuntos aqui. Um outro tema que é importante, né? Então, o endocannabinoide, apesar de ter uma função física, né, emocional, ele é mais voltado para os aspectos físicos. E aqui a gente vai falar do sistema nervoso autônomo, que também tem uma relação com a fisiologia do nosso corpo, mas também tem uma relação muito forte com o nosso sistema emocional. Então, a gente tem dois sistemas. Um sistema de ativação, que chama simpático, que é considerado um sistema de luta ou fuga, que quando a gente faz uma atividade física, a gente quer que ele esteja ativo. E o sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a conservar e restaurar os nossos recursos corporais, a nossa energia, por exemplo. Só que com o estresse do dia a dia, preocupações, aquela questão de trabalho, financeira, de saúde, de família e assim por diante, é como se a gente tivesse o tempo todo dentro da nossa cabeça lutando ou fugindo. Então, a gente está lutando com as situações do dia a dia ou, em alguns casos, a gente está fugindo dentro da nossa cabeça desses problemas. E isso acaba criando um estresse emocional muito grande e a gente não consegue ativar o sistema parasimpático, que é aquele sistema que recupera a energia do nosso corpo. Por isso que, às vezes, a pessoa deita na cama, a cabeça não para e o corpo não consegue descansar, não consegue relaxar. Isso pode ter problemas seríssimos aí para a saúde a médio e longo prazo, tá? Mesmo a curto prazo. E existe uma relação também de estudos que mostram que a recuperação pós-exercício ela é diretamente afetada pela questão emocional. Então, indivíduos que têm um estresse elevado, eles demoram mais tempo para recuperar e não têm uma recuperação tão eficiente quanto indivíduos que têm um nível de estresse mais baixo. Então, o estresse tem toda a relação também com a recuperação e com a capacidade que a gente tem, não só a recuperação física, mas a recuperação emocional, recuperação até de lesões, por exemplo. E o cedro, né, o que é um óleo essencial, que é muito rico num composto que chama cedrol, é um óleo excelente para a gente atuar nesse sistema. Foi feito um estudo que foi oferecido ar atmosférico, né, o ar que a gente respira normalmente, a alguns indivíduos, e foram medidos alguns parâmetros fisiológicos. Nesse caso, pressão arterial, por exemplo. E ele se manteve relativamente estável. A partir do momento que foi inserido o cedrol na respiração, houve uma redução acentuada desse parâmetro fisiológico, mostrando que o efeito quando a gente usa o cedro, ele é quase que imediato. Então, imediatamente após usar, a gente já consegue ter uma alteração nesses parâmetros fisiológicos, que pode ter relação, por exemplo, com pressão arterial, mas também, que eu falei, tem outros estudos, né? Nesse estudo mostra, mas são gráficos um pouco mais complexos aqui, ele mostra que os indivíduos que fizeram uso do cedrol, eles inibiram o sistema simpático, que é aquele sistema de luta e de fuga, e conseguiram ativar o sistema parasimpático, que é o sistema de calma, de tranquilidade e de recuperação. E só para ilustrar aqui, esse aqui é um aparelho, né? Um aplicativo de celular, que usa uma cinta para medir a variabilidade da frequência cardíaca, ele dá vários parâmetros. E uma pessoa me ligou, né, por coincidência, a gente estava por coincidência na mesma cidade, falou, nossa, eu estou com um estresse, estou aqui no nível máximo de estresse. Ele fez um teste, né, nesse aplicativo e mostrou, olha aqui o nível do aplicativo. O aplicativo vai até 650 nesse índice de estresse. Ele estava com 824, ou seja, nem cabia mais no aplicativo aqui na escala do aplicativo o nível de estresse que ele estava. E ele falou, por favor, me arruma aqui alguns óleos, algumas coisas que vão me ajudar no estresse. E aí eu levei para ele, um dos óleos foi o cedro, o lavanda também, a gente preparou alguns óleos aí para ele. Eu falei, eu vou até aí e te mostro, mas você vai me prometer uma coisa, amanhã, quando você acordar, você vai fazer o teste de novo e vai me mandar o resultado. Ele falou, tá bom, te mando. E olha o teste dele aqui.
o resultado do índice de estresse dele. Ou seja, ele passou de um índice que estava além do roxo aqui para um índice de estresse que está dentro da normalidade, verde, até muito bom. Tá? Lógico, não é só o óleo essencial, mas o óleo essencial vai ajudar a ter uma qualidade de sono, vai ajudar a ter uma tranquilidade maior, e tudo isso combinado vai ajudar nesse índice de estresse. Então, o que a gente quer com o que o óleo essencial vai ajudar a gente relacionando com o treinamento, com a atividade física? Ele vai passar de uma situação em que, de repente, você está treinando, está achando que está melhorando seu condicionamento, sua forma física, sua saúde, mas por fatores externos, como estresse, má alimentação, ou outros aspectos da vida. Você, em vez de estar melhorando sua condição, você não está conseguindo recuperar direito e está prejudicando a sua saúde, prejudicando a sua performance. O óleo essencial ele vai te ajudar a melhorar a sua qualidade, tanto de treinamento como de recuperação, e com isso você vai aproveitar ao máximo o seu treinamento e aproveitar ao máximo a sua atividade, tendo um ganho de condicionamento e, consequentemente, um ganho de saúde. E para finalizar, a gente vai falar mais 2 assuntos rápidos aqui. Vamos falar de qualidade do sono, né? A gente sabe o quanto é importante a qualidade do sono, você sente, né, quando uma noite mal dormida, mas existem efeitos fisiológicos muito importantes. Então, o número de horas de sono influencia o risco de contrair infecções. Uma má qualidade de sono uma má qualidade de sono, ela vai fazer com que o seu sistema imunológico seja inibido e que você tenha menos condições de fazer face a infecções, por exemplo. O distúrbio do ritmo noturno de testosterona devido à fragmentação do sono. Para quem quer ganho de massa muscular, ou homens, principalmente, que já estão numa idade um pouco mais avançada aqui, existe um declínio da produção de testosterona. Olha a importância do sono. Se você não dorme bem, você produz menos testosterona e o resultado do seu treinamento, principalmente de hipertrofia, de ganho de massa muscular, vai ser prejudicado. E olha que restrição do sono e síntese proteica muscular. Mais uma vez, se você não dorme corretamente, você sintetiza menos proteína no músculo e, consequentemente, você, além de não ganhar massa muscular, você pode perder aquela massa muscular existente. E o sono de baixa qualidade pode interferir negativamente em vários aspectos, né? Então, o sistema nervoso autônomo, trazer a estresse, fadiga, burnout, né? Que é o caso extremo aí de estresse, pode interferir negativamente na produção e liberação de hormônios e regeneração e crescimento muscular, risco de lesões, citocinas, né? Então, aumentar a inflamação silenciosa, aquela inflamação sistêmica, reduzir cognição e processamento cognitivo, então você perde qualidade tanto de estudo como de trabalho, diminui a atenção, reação, memória e tomada de decisão, tem uma influência no sistema imunológico e também na produção de melatonina, que é o hormônio que é responsável, uma das funções dele, talvez não, ele tem muitas outras funções no nosso corpo, mas uma das funções é ajudar na qualidade, a gente adormecer principalmente. E isso acontece por quê? E como que os óleos essenciais podem ajudar a gente no dia a dia? Vou mostrar um gráfico aqui, que é a relação de cortisol e melatonina. No início da manhã, o vermelho é o cortisol. Nós produzimos muito cortisol, que é o hormônio chamado do estresse, mas é o hormônio que faz com que a gente tenha energia para fazer as atividades. E, ao longo do dia, ele vai abaixando e ele vai chegar no nível mínimo aqui durante a noite. Já a melatonina, que é o hormônio do sono, vamos simplificar, né? O hormônio que vai ajudar a gente a induzir o nosso corpo ao sono, ele, durante o dia, ele é muito baixo, principalmente quando tem luz no ambiente, e no início da noite ele começa a ser produzido de uma forma mais acentuada, até chegar num pico durante a noite, que é onde a gente tem a maior qualidade do sono aqui, nesse período em que a melatonina está mais elevada, e depois ele começa a diminuir no início da manhã aqui. Só que com o dia a dia, o estresse físico, tela, celular, preocupação, toda essa mudança de horário, falta de rotina, o que acontece? Esse ciclo acaba sendo bagunçado. Então, o cortisol, você está pensando em preocupação de manhã, durante o dia, no começo da tarde, à noite, você está com a cabeça a mil. O cortisol vai ser elevado pelo estresse e você não vai conseguir ter um nível de relaxamento. E a melatonina,
por consequência, usando tela, computador, que estimula o seu nervo óptico e que vai ensinar, vai mostrar para o seu cérebro que não é noite, o seu cérebro vai achar que ainda é dia, também não vai ser produzido e vai acabar gerando um desequilíbrio muito grande aqui no seu ciclo de sono. E existem estudos que mostram que, por exemplo, lavanda, que é rica em acetato de linalila, ou bergamota também, que é rica em acetato de linalila, linalol, eles mostram um efeito muito importante na qualidade do sono. Um estudo feito com lavanda mostrou que pessoas que tinham dificuldade de dormir melhoraram a qualidade do sono. Esse aqui é um questionário que é feito, em comparação ao grupo controle que não usou lavanda. Também, em outro estudo, mostra que o uso de lavanda aumenta a produção de melatonina, que é esse hormônio responsável pelo sono também. Então, a produção endógena, ou seja, o corpo está mais apto a produzir a melatonina, e com isso é uma das explicações para melhorar a qualidade do sono. E o óleo de lavanda, ele atua em dois aspectos muito importantes da nossa saúde, que é nas emoções, ou seja, ele acalma sentimento ansioso, auxilia no relaxamento, e também o sono, que atua na qualidade e também na quantidade de sono. E aí a gente vê que a melatonina, a lavanda, como eu mostrei, aqui os níveis de melatonina, ela ajuda o nosso corpo a produzir mais melatonina, e também pela redução do estresse, e tem estudos que mostram também que o uso da lavanda reduz a produção, a secreção de cortisol. Então, a lavanda usada aqui na qualidade do sono, ela vai atuar tanto na elevação da melatonina e o relaxamento mental, e na questão emocional e fisiológica também do cortisol, reduzindo a produção de cortisol durante a noite. E para finalizar, também, quando a gente tem treinamento, ou pessoas que estão inativas ou que estão começando a fazer atividade física, um dos grandes limitadores, né, é a dor também. Então, lógico que a dor é um sinal, quem tem dor tem que buscar a origem da dor e saber o porquê que está ocorrendo aquela dor. Existem dores que são fisiológicas, por exemplo, a dor de treino, né, a dor muscular tardia, de início tardio. É uma dor fisiológica, ou seja, ela faz parte do treino, mas se tem uma dor crônica aí, é importante verificar. E, às vezes, existe uma dor crônica que ela está lá, ela não vai te atrapalhar, entre aspas, ou você não tem muito o que ser feito, e isso limita muito a qualidade de vida e também a possibilidade que se tem de fazer atividade física. Então, se não é algo que vai te prejudicar, existem óleos essenciais também que atuam na inibição dos receptores de dor. Então, eles vão atuar, inibir esses receptores e o seu cérebro vai deixar de perceber essa dor, vai reduzir essa dor articular, dor muscular, o que seja, e isso vai favorecer tanto no processo, em alguns casos aí de fisioterapia, de recuperação, como em algumas dores crônicas, né, que estão lá instaladas, que não tem, que o médico ou o profissional de saúde te orienta a fazer a atividade física apesar da dor, isso vai te trazer um conforto muito maior e vai melhorar suas possibilidades. E mostrando que o Deep Blue, né, tem esses compostos também, e que o efeito do Deep Blue ele é muito rápido, né, porque a gente consegue ver aqui essa aqui é uma foto que tira a foto, na verdade, da temperatura do corpo. Então, a gente vê que esse indivíduo que chegou com uma área que a gente chama de hiperradiância, que é uma área mais quente, uma área que sinaliza ou um desgaste muscular, ou uma lesão, ou algum outro tipo de condição aqui, 90 segundos após usar o óleo essencial Deep Blue, já teve uma alteração térmica. E esses estudos que eu mostrei antes de inibição de dor, de atuação, também validam essa utilização do Deep Blue. Então, de novo, os óleos essenciais eles vão ajudar nessa recuperação e na supercompensação, que é essa capacidade de recuperar depois de uma atividade física. E aqui um protocolo para atividade física que pode ser utilizado, existem várias formas para diversas atividades físicas, mas o que você pode usar no pré-treino, de acordo com o que a gente viu até agora. Então, por exemplo, no pré-treino, usar o hortelã-pimenta, pode ingerir uma gota de hortelã-pimenta, usar os beadlets, ou até usar de forma aromática também. O brief também, principalmente para atividades aeróbias, você inalar o brief antes de uma corrida, antes de uma caminhada, de pedalar. E no pós-treino, alguns óleos que podem usar, o Deep Blue com copaíba usados topicamente para recuperação da musculatura, e a qualidade do sono também, lavanda, cedro, Serenity, por exemplo, que é um óleo que já tem lavanda,
e já tem cedro também. Então, esse pode ser um protocolo aí que, para usar, um protocolo muito prático, muito simples de ser usado, tá? Então, é bem interessante para a gente poder usar de acordo com o que a gente viu aqui na apresentação. E algumas dicas para iniciar a atividade física, se você ainda não pratica atividade física, para deixar de lado o sedentarismo e buscar uma vida ativa, primeiro, defina um objetivo por vez. Não fica, eu vou correr a maratona de Nova York, vou correr a São Silvestre, vou fazer uma corrida, uma Ultra Ironman e vou fazer uma travessia na minha cidade, na praia. Não adianta, isso aí não funciona. Define um objetivo por vez, né? Então, passos pequenos. Lógico que é bom ter um objetivo grande, mas definir, o meu objetivo dessa vez é conseguir ir para a academia 3 vezes na semana. Ou o meu objetivo é sair do meu apartamento e caminhar na rua 3 vezes por semana. Tá? Então, defina um objetivo de cada vez. Escolha uma atividade que você tem afinidade. Não adianta escolher atividade que você não gosta, que você não tem afinidade, porque você vai começar a fazer e aquilo vai ser um peso para você. Então, escolhe algo que você tem afinidade, que você gosta. Não gosto de nenhuma atividade. Então, escolhe uma que te incomoda menos, tá? Então, eu não gosto de correr, mas caminhar eu acho que dá. Então, vai caminhar. Eu adoro andar de bicicleta no parque. Então, vai andar de bicicleta no parque. E comece aos poucos, ajuste sua rotina até alcançar o objetivo. Mesma coisa, a partir de amanhã, não faço nada, a partir de amanhã eu vou treinar 2 horas por dia. Não vai funcionar. Você tem que ajustar a sua rotina e colocar na sua agenda. Essa é a hora de atividade física. Se você trabalha, por exemplo, você é um profissional autônomo, você atende um cliente. Naquele momento, a sua agenda está fechada. Você não vai fazer outra coisa além de atender o seu cliente. Agora, se você coloca na sua agenda a atividade física, aquele horário é seu. Você bloqueia aquele horário para a sua atividade física. Senão, não vai funcionar. Outras prioridades vão aparecendo durante o dia. E aqui algumas recomendações gerais, né, de prática de atividade física. Então, aqui adultos, em média, seria ideal, isso aqui, o mínimo de 150 a 300 minutos por semana de atividades físicas, tanto aeróbia como de musculação, de fortalecimento muscular, moderada, se for moderada, e 75 a 150 minutos por semana de atividades aeróbias e trabalho de fortalecimento, se for vigoroso, ou seja, numa alta intensidade. Tá? Então, é importante a gente entender que esse aqui é o mínimo, tá? Então, mínimo aqui de 150 minutos, são 5 vezes por semana, 30 minutos por dia. Ou você pode fazer mais, né? Não pode 5 vezes, faz 3 vezes com um período maior, né? de minutos. Então, é isso importante a gente ter. É importante a frequência e a constância da atividade. E, para finalizar, algumas dicas, né? Para uma prática segura. Primeiro, respeite os seus limites, tá? Você tem que fazer uma atividade de acordo com o seu limite. Cargas progressivas, não começa do dia para a noite a fazer uma atividade aí muito intensiva. Vai fazendo aos poucos, aumentando as cargas aos poucos. Estabeleça objetivos de curto e longo prazo. Eu tenho aquele objetivo de longo prazo, mas estabelece objetivos metas mais curtas, mais fáceis de serem atingidas. Faça um bom aquecimento e volta à calma, então aquece bem, uma mobilidade e também volta à calma, não para a atividade de uma vez, vai reduzindo a intensidade da atividade aos poucos, até o seu corpo voltar à calma. Alimentação equilibrada, atividades variadas, né? Então, alimentação equilibrada também, entende-se, boa hidratação. Faça atividades variadas, evita repetir a mesma atividade todos os dias, toda hora. Procura atividades mais completas e procure orientação de um profissional de educação física, que ele vai te dar todas as dicas aí e orientações para uma prática mais segura e eficiente. E para finalizar, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, me colocar à disposição. Quem tiver pergunta, pode perguntar aqui no chat, ou depois a gente abre o microfone aqui. E se quiser saber mais, lá no Instagram a gente publica bastante coisa sobre atividade física, sobre esporte e uso dos óleos essenciais. Tá bom? Então, obrigado aqui. Eu vou abrir para perguntas agora. Deixa eu puxar aqui as perguntas, tá bom? Eu vou lendo aqui. Se alguém tiver, me fala aqui. A Liana perguntou, os
top 10 óleos essenciais para ajudar nas atividades físicas pré e pós. Então, esses que eu passei no final, quando a gente fala de 10 óleos essenciais, eu falaria mais de atletas de alto nível. O praticante de atividade física, e como a gente falou, precisa ser coisa prática que está inserida no dia a dia. Se você colocar um protocolo, ou for usar um protocolo com 10 óleos essenciais, acaba sendo muita coisa, né, para quem não está acostumado ou para quem tem outras prioridades, acaba sendo muita coisa, muita mudança de rotina para poder fazer atividade física. Sendo que alguns já são muito do 3, 4, 5 óleos essenciais, já é mais do que suficiente para atividade física. Agora, se os óleos que você usa na atividade física são os mesmos óleos que você usa para a sua saúde em geral. Então, para a qualidade do sono, já usa o lavanda, já usa o Serenity, já usa o bergamota. Para estimular, né, ajudar no sistema imunológico, o On Guard, por exemplo, ele já é usado, então ele vai favorecer ainda mais para quem tem atividade física. Você já usa para questões musculares e articulares, imagino, o Copaíba, o Deep Blue, pode usar o Breu Branco, o Turmeric, então pode ir usando alguns óleos. O mais específico de atividade física, que eu diria, seria o Peppermint, né, que mostra esses efeitos, e também o Brief e outros óleos também que podem ter um efeito direto na performance. Tá? Se você precisa de uma performance cognitiva, o Alecrim pode ser usado, foco e concentração, o Vetiver, mas aí eu acho que é um protocolo um pouco mais completo. A Marroco perguntou, a aula vai ficar gravada? Ah, que legal. Marroco, está sendo gravada assim, tá bom? Eu que agradeço. A Aline perguntou, Deep Blue e Copaíba utilizados, diluídos topicamente no local? Isso, ele pode ser usado no local, tanto Copaíba, Deep Blue diluído em óleo de coco, até o Deep Blue Rub usado no local, ou você pode usar de uma forma geral para recuperação muscular. Então, fez um treino de perna, por exemplo, muito intenso, já usa os óleos essenciais pós-treino. Obrigado, Helena. Obrigado aqui, Jimena. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Obrigado, Juliana, Aline. Aqui, nos praticantes de competição, qual é a preocupação? Até a Sônia perguntou algo muito interessante. Nos praticantes de esporte de alta competição, qual é a preocupação que pode existir em controle antidoping? Então, de forma geral, os óleos essenciais são muito seguros. Quem tem que definir para um atleta de alto nível, quem define a segurança ou não, tá? Quem vai autorizar, definir não, mas quem vai autorizar o uso é o médico do atleta, então por isso que você tem que estar munido de todos os testes, né, cromatografia de cada óleo essencial, e o médico ou a equipe que trabalha com o atleta que vai autorizar o uso do óleo essencial. Pela nossa experiência, existem estudos, né, na Universidade Colônia, que fez estudos com o Deep Blue, por exemplo, e mostrou que não tem nenhuma substância banida. Quando a gente vai em algum clube ou falar com algum atleta, a gente apresenta a cromatografia e os próprios médicos autorizam o uso, e os óleos essenciais vêm sendo usados aí há mais de 5 anos em atletas de alto nível que têm controle, tem atletas que foram testados aí 5 vezes antes das Olimpíadas, muitos atletas que vão para a Olimpíada, vários atletas de futebol, e tem se mostrado muito seguro também. Deixa eu ver. Aqui a Jimena. Você listou 7. Peppermint, Brief, Deep Blue, Copaíba, lavanda, cedro. E o laranja, eu acabei não colocando no protocolo, mas o laranja é muito bom, os óleos cítricos, muito bom para, que a Jimena até sinalizou aqui, para motivação, para humor, para dar mais ânimo para fazer atividade física. Às vezes, quem vai começar a praticar atividade física, o que limita é a falta de motivação. Então, os óleos cítricos também vão ajudar a sair do lugar, né, a começar. E a Regina perguntou qual para foco e concentração. O alecrim é muito bom para foco, para concentração, o próprio peppermint, o vetiver também. Então, aí aqui, obrigado, Simone, obrigado, Edivaldo, obrigado, muito obrigado, deixa eu ver. Que legal, Sônia de Angola. Sônia, tudo bom? Então, Sônia, vou te passar aqui, eu vou falar com ela assim. A Sônia mandou uma pergunta aqui, tá bom? Então, queria
Se não tiver mais pergunta, queria agradecer todo mundo, agradecer aí a presença de todas e todos, e estamos aí à disposição para qualquer dúvida que tiver, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau.